Vamos lá, meus amados irmãos. Vamos levar um esclarecimento inteligente, consciente, com entendimento da palavra. Amém? Vamos lá. Hoje é uma questão muito grande de igreja, casa de Deus. Lugar exclusivo, restrito, onde centralizam tudo. Bem, a Igreja de Cristo foi orientada a um ambiente. Os cristãos foram orientados a estar em algum ambiente chamado igreja, como hoje colocam. E eu quero dizer a você que esse conceito foi trazido a partir do século III pelo sistema católico romano, tá? Que manipulou o evangelho dentro da igreja, sistema, instituição religiosa católica romana, estabeleceu que o povo só servia a Deus por essa igreja, por essa instituição, onde o catolicismo romano ele se denominou a Igreja de Cristo, ou seja, a instituição que é colocando-se como o único meio do povo viver para Deus dentro dessa instituição. Mas vamos para a palavra, vamos aprender de Cristo, porque a nossa fonte do aprender, do conhecer é por Cristo. Jesus disse, aprendam de mim. Ele é a fonte, ele é o princípio. Não é comigo, é de mim. Porque aprender eu posso aprender com ele, com aquele outro. Mas Jesus disse, aprendam de mim. Ele é a fonte, o princípio absoluto do conhecimento de Deus é em Cristo. Para a gente saber e conhecer e se conduzir e andar verdadeiramente na direção com Deus. A partir de Cristo. Vamos analisar. Jesus, ele, quando veio ao mundo, há quase 2000 anos atrás, e ele veio para o povo que era dele, esse povo de Israel, era o povo da promessa, que Deus levantou a partir de Abraão, e fez a promessa para esse povo, qual povo foi tornado preso, escravo, no Egito, pelo império do Egito, e Deus liberta esse povo, e através de Jacó, a quem deu o nome de Israel, esse povo foi chamado de povo de Israel. E aí a história vai narrar todo o caminhar desse povo com Deus. A gente vai aprender, tirar alguns exemplos daqui, malditos, para não seguir os exemplos de Israel em relação à vida com Deus. Por isso que muitos pereceram no deserto, os que saíram do Egito. Diz a Bíblia, irmão, que só dois daquela geração do povo que saiu do Egito, só 2 entrou na promessa de Deus. Só 2. Você conhece, Caleb e Josué. Os demais tudo pereceram, sofreram a ira, o juízo de Deus. Não foi porque Deus não escolheu, eles foram da promessa. Foi porque eles foram incrédulos, desobedientes, não foram prudentes, não guardaram a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer isso em Hebreus, que por causa da incredulidade não alcançaram a promessa de Deus. E desses 2, Caleb e Josué, foram os que se manteram fiel à palavra. Porque só vai prevalecer e triunfar quem se mantém na palavra. Por isso que Deus disse a Josué, anda por ela e dela não te desvia, nem para a direita nem para a esquerda, mas se esforce para fazer tudo conforme eu te ordeno na minha palavra. Foi o que Deus disse a Josué. Então, esse povo de Israel, quando saiu do Egito, eles receberam estatutos de Deus, receberam ordenança, receberam leis cerimoniais para manter-se na comunhão com Deus. Isso era temporário, até o período em que Deus ia revelar o seu plano de salvação, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Deus ia revelar, e isso foi revelado em Cristo, para toda a humanidade. Mas até então, esse plano não ter sido manifestado, nem revelado ao mundo, o povo de Israel tinha que andar naquilo que Deus deu. Então o povo, quando saiu do Egito, eles queriam um lugar, porque estavam acostumados com a cultura lá do Egito, onde os deuses do Egito tinham seu templo, suas casas, suas adorações, o povo vivia adorando seus deuses.
E o povo de Israel disse, olha, todos os deuses das nações têm casa, só o nosso Deus que não tem. Então Deus, lá na velha aliança, ordenou Moisés fazer um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitaria dentro da forma a qual o povo encontrava Deus. Aí no tabernáculo tinha 3 compartimentos. Aí tinha um que era onde estava a presença de Deus, representada por um objeto chamado Arca da Aliança. E dentro desse tabernáculo tinha outro compartimento que era onde o povo levava o sacrifício para receber de Deus perdão, para adorar a Deus, para viver uma vida em comunhão com Deus, dentro desse propósito que Deus colocou, temporário, que era o sacrifício dos animais, que era levado, e tinha o sacerdote. O povo tinha que levar para o sacerdote, que oferecia o sacrifício pelo pecado do povo, a expiação. Isso tudo era dentro de um pacto de Deus com o povo de Israel. E o povo tinha que viver nessas leis cerimoniais, nesse sacrifício, nessa busca para encontrar Deus, ir para o templo, para o tabernáculo, que era considerado como a casa de Deus. O tabernáculo feito por mão de homens, a qual Deus mandou Moisés levantar, só para o povo viver ali a sua religiosidade, enquanto não se manifestava o plano de Deus, por onde o homem ia ter o conhecimento, para chegar a ele e ser livre do seu pecado eternamente. Porque na lei, todos os anos, tinha que se fazer expiação do pecado. A lei não aperfeiçoou ninguém. A lei não era para salvar ninguém. A lei, ela era apenas, quando eu falo da lei cerimonial. Tem a lei dos 10 mandamentos, que é onde Deus mostrou o povo o pecado dele, por onde eles vão sofrer a consequência pelas suas transgressões, onde o povo matava, roubava, adulterava, mentia, usava o nome de Deus em vão, entendeu? Os 10 mandamentos não é para salvar ninguém, para ninguém guardar e ser salvo, porque ninguém guarda. A lei não foi feita para salvar. Salvação é por um único meio. Então, Deus estabeleceu esse princípio, esse meio temporário, que a lei pedia. O povo tinha que ir para o ritual, o povo tinha que ir para o tabernáculo, que depois Salomão construiu um templo, onde passou ali ser um lugar fixo para os judeus, os israelitas, levar sua adoração, seu sacrifício, buscar a Deus no templo. E o povo tinha que ir lá sacrificar, e no templo tinha o ofício sacerdotal, que era o homem que fazia a mediação entre o povo e Deus, isso na velha aliança. E a partir daí, tudo tinha que ser feito nesse contexto. Está entendendo? Nesse contexto. Diga aí, irmão. Boa tarde. Flávio José de Lima. Sim, irmão. É o quê? Sobre... Pode deixar aqui, irmão. Então, nesse contexto, entendeu? Então, as pessoas tinham que viver nesse contexto. Só que o contexto após Cristo não é mais esse. Seu nome? O Hélio Ramos. O contexto a partir de Cristo não é mais esse. Porque Jesus anulou esse contexto, que era pedido na lei. Que o povo se conduzia a Deus por meio dos cerimoniais da lei. A partir de Cristo, não é mais por nenhum cerimonial que a lei pedia. Não é mais através de templo. Não é mais sacrifício. Não é mais guardar sábado. Não é buscar sacerdote. 650, 9392, irmão. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estou aqui no trabalho atendendo um companheiro aqui. Certo, irmão? Certo, só bota aqui que tem uma foto aí. Então, na lei, tinha todo esse contexto. A partir de Cristo, não precisa mais. Não é mais necessário você se dirigir a Deus através de um templo, através de um sacerdote, por meio de sacrifício, por meio de ritual. Não é mais isso. Cristo não ensinou mais isso. Cristo não continuou ensinando o povo a guardar os exercícios, os cerimoniais, as práticas que era observada e pedida como ordenança na lei. Jesus não orientou ninguém a guardar e nem praticar mais isso. Jesus não ensinou a ninguém buscar a Deus em templo. Jesus não mandou ninguém ir a sacerdote. Ah, irmão Hélio, mas Jesus disse, vai e mostra a tua oferta ao sacerdote no templo. Jesus ali ainda estava em vigor a lei. Jesus ali ainda estava vivendo a lei. A lei foi abolida, a lei foi anulada
quando entra agora, estabelece um novo concerto de Deus. Que esse novo concerto de Deus foi estabelecido a partir da morte de Cristo. A partir daí agora, Jesus vai mandar os seus discípulos levar para o povo o conhecimento do caminho, por onde o povo chega a Deus para encontrar perdão e salvação, através da mensagem do Evangelho. Jesus agora manda os seus discípulos pregar o Evangelho. Esse Evangelho que ele pregou, ainda na lei, ele já estava dizendo ao povo, olha, o caminho não é o templo, o meio não é o sacrifício, a verdade não é o que o sacerdote ensina. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus agora vai mostrar para o homem o que ele precisa conhecer para chegar a Deus verdadeiramente justificado, recebendo o perdão dos seus pecados, dentro de uma vida em comunhão com Deus. Jesus agora vai mostrar para o povo que não é mais através de nenhum contexto que era pedido no Velho Testamento, na lei, no Velho Pacto. Jesus vai mostrar agora que tudo é nele, por ele, estando nele. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz, ele é a verdade, ele é quem mata a sede e a fome da alma, ele é quem ressuscita e dá a vida eterna, ele é quem salva, ele é quem perdoa, aleluias. Então tudo isso agora a gente aprende pelo Evangelho. O Evangelho é a mensagem que leva ao homem o conhecimento por onde o homem vai encontrar agora a direção de Deus. Esse Evangelho que é o que Jesus pregou, é uma mensagem que leva o povo a conhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é o meio. Sem ele o homem continua perdido, julgado e condenado. O próprio Jesus disse isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque Jesus agora é o único meio de salvação. Não é ritual, não é sacrifício, não é devoção. Jesus é o único meio de o homem ter o seu pecado remido, perdoado, livre da culpa, entrando na justificação. Não é mais através de sacrifício, de penitência, de flagelo, de ritual. Está entendendo isso? E o povo agora não é mais orientado a buscar a Deus em nenhum templo. Porque Jesus não ensinou ninguém a buscar a Deus no templo em Jerusalém, no templo dos judeus. O templo foi destruído, nem isso existe mais. Aí vem hoje muitos pastores, dos líderes das igrejas evangélicas, que eram uma ramificação do sistema católico romano. Você sabia disso, não? Então seja conhecedor da verdade, saia da simplicidade, vá buscar conhecer. Você sabia que o sistema evangélico fala tanto do sistema católico, mas é o mesmo Espírito que opera lá, opera aqui, no sistema evangélico? O mesmo princípio lá e aqui, só muda o rótulo. Mas o princípio é o mesmo. Dentro da Igreja Católica, do sistema católico, eles têm o Santo Padre. No sistema evangélico, eles têm o pastor presidente. No sistema católico, eles têm a Igreja Católica como a verdadeira de Deus, como o lugar, o templo, a casa de Deus. E no evangélico? É ou não é? A casa de Deus é a igreja. A igreja verdadeira é o sistema, é o ministério A, B ou C. Dentro do sistema católico romano, eles têm lá os seus instrumentos de fé, por onde eles acreditam que alcançam a graça através de rosário, escapulário, água benta, crucifixo. E no sistema evangélico, eles têm campanha, pacto, voto, sal grosso, rosa ungida. É ou não é assim? É a mesma coisa, irmão. No sistema católico, religioso católico, eles acreditam que a igreja é a igreja de Deus, a casa de Deus. E no sistema religioso evangélico, não é a mesma coisa? O povo é submisso aos padres e os papas. E no sistema religioso evangélico, o povo é submisso aos pastores presidentes, como guia espiritual, como pai da fé, como pai espiritual. Do mesmo jeito os católicos e os evangélicos também. Não muda, irmão, porque essa ideia que hoje as igrejas evangélicas têm, vem do catolicismo, só que vem com outra roupagem, está entendendo? Só que vem com o nome de evangélico. A gente não é católico, a gente é evangélico. O produto é o mesmo, só muda o rótulo, mas a abominação, o anátema é o mesmo. Então eu quero aqui explicar a você essa questão sobre igreja, irmão.
Quando a gente prega para as pessoas, olha, porque cuidado na igreja, a igreja não é... Aí o povo diz, está falando da igreja, ó. Os pastores colocam os seus discípulos contra os verdadeiros pregadores que estão levando para o povo a verdade, advertindo o povo sobre as mentiras dentro da igreja, sobre as mentiras que estão sendo ensinadas na igreja, que estão recebendo, que estão sendo formados. Os pastores, os líderes dessas muitas igrejas, não vou generalizar, mas é muito pouquíssima, as que estão se mantendo na verdade, porque a 99% do sistema religioso evangélico está baseado, alicerçado na mentira, não na verdade que é Cristo. Então, aí os pastores estão falando de igreja, está falando da igreja de Deus, está falando da igreja de Deus, está falando da obra de Deus. Mas quando eles dizem isso, igreja de Deus, eles não estão colocando no contexto de pessoas. Quando eles dizem está falando da igreja de Deus, ele está colocando no contexto do ministério deles, que eles querem que vocês acreditem que esse ministério, que essa construção, que essa instituição é de Deus. Para você ir lá servir e se manter lá dentro da mentira e do engano que muitos estão caminhando para o anátema. Irmãos, quando a gente diz, eu falo muito sobre isso porque hoje eu estou conhecendo a verdade e tenho que levar para que outros conheçam. Não estou forçando ninguém. Quer viver tua vida devoto, praticante, seguindo homens dentro da igreja? Vá. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus orientou os seus discípulos a viver uma vida de devoção dentro de algum ambiente, instituição, restrito, exclusivo ali, como se ali fosse o ponto central, o lugar de você encontrar, servir e adorar a Deus? Jesus ensinou isso? Não, irmão. E o pior de tudo, o que é que esse povo aprende dentro desses ambientes sobre a hierarquia, o domínio e a autoridade dos homens? Porque esse modelo de igreja que o sistema criou, a instituição, dentro dessa hierarquia, Jesus não deu isso para a igreja. Jesus não deu esse sistema para a igreja. Jesus não deu à igreja nenhum sistema para se submeter, seja evangélico, católico, espírita, budista, não. Lá de cá, irmão. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Jesus não orientou seus discípulos, seus seguidores, que são membros que formam a igreja dele, é um corpo vivo formado por pessoas, não é uma instituição dominada por homem, criada com um império de alvenaria, estrutura bonita, grandiosa, onde o povo se reúne ali sob aquela autoridade da hierarquia do homem, do domínio do homem, onde entende que ali é a igreja, a casa de Deus. Jesus não orientou isso para os seus discípulos estar submisso como se fosse uma vida de devoção a Deus. Jesus não ensinou a ninguém, para servir a Deus, você tem que estar nesse ambiente, aqui é a igreja, aqui é o lugar central, aqui é o ponto que vocês têm que estar congregado, que vocês têm que servir, que obedecer e seguir a regra, a norma que é imposta. Não! Jesus não ensinou isso, irmão. Quando a gente fala de igreja, fala disso. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, a partir de Cristo que Jesus estabeleceu, não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com sacerdote como mediador, como autoridade espiritual de Deus, não tem nada a ver com sacrifício, penitência, cerimonial religioso, de guardar sábado, dar dízimo, de ser batizado dentro de nenhuma instituição. Está entendendo? Porcaria. Tá bom, porque a senhora falou qualquer um ontem, né? Aí eu digo, pronto. Tá bom, dona Graça, tá certo. Eu deixei para o menino entregar ontem e ele não entregou, mas eu vou entregar. Hoje eu peço para a menina deixar aí na porta, quando for levar o lixo. Ou então eu levo, já já. Viu? Eu agradeço, obrigado. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então é isso, irmão. Sejam prudentes, sejam coerentes, sejam sábios. Vão buscar conhecer o que Jesus ensinou. Não fique preso, robotizado, escravizado, manipolizado dentro de uma exclusividade como propriedade de uma instituição, igreja que diz que é de Deus. Vão ser de Cristo, não por uma igreja, não dentro da submissão ao homem. Vão ser de Cristo, crendo nele, estando na palavra dele, submisso à palavra dele. Claro, nós precisamos congregar, mas o centro principal não é o lugar, é o congregar. A igreja congrega, não é estar numa igreja.
para congregar. Vocês estão entendendo isso? O povo leva para o outro lado. Aí o povo está hoje escravo, devoto, manipulado, robotizado, dominado, sendo negócio, submisso na autoridade do homem dentro de igreja, submisso a tudo que estabelece a regra, a norma, os princípios, o mandamento dos homens, como se fosse para Deus. Não foi isso que Jesus orientou o seu povo. Jesus não ensinou isso a ninguém, irmãos. A gente está submisso como se fosse a Deus, dentro de nenhum sistema, sob a liderança espiritual de nenhum homem. A autoridade espiritual para nós é Cristo, a palavra dele. Congregamos, sim. Se esse lugar, o homem, está lá com autoridade e domínio sobre o povo, não fique aí. Se esse homem, tudo gera por ele, não fique aí. Todos têm que estar submissos à palavra. Vá congregar, seja 2 ou 3 ali, aqui, acolá. Aonde tem a palavra, todos estão ali submissos sob a autoridade espiritual da palavra de Cristo, não de autoridade de líder de religião alguma. E observe o que você está sendo ensinado, instruído, formado. O que é que você está vivendo como meio, princípio de fé em Deus, como regra para você praticar, ser devoto. Observe. Hoje o povo dentro das igrejas é ensinado a estar lá vivendo rituais, sacrifício, as obrigações, a penitência, os flagelos, os deveres, obrigações, cumprir meta, estar presente lá, viver devoto, se dedicando, contribuindo, colaborando como se fosse obra de Deus. Gente, acordem, despertem, conheçam a verdade e sejam libertos. A partir de Cristo, nada do Velho Testamento que era pedido não serve mais. A igreja não foi orientada a viver nada disso como ordenança. E hoje o que é que o povo vive dentro da igreja? O povo não é judeu, não é israelita. E os pastores querem levar o povo a viver como judeu. Criam os templos que não tem nada a ver. Templo, casa de Deus, com aquilo que foi feito lá no Velho Testamento, o templo de Salomão, que era o único templo dos judeus, não tinha tantos como hoje. Toda casinha que se levanta numa esquina, os pastores dizem, aqui é a casa de Deus, é a obra de Deus aqui, é a casa de Deus. Gente, saiam dessa mentira. Vocês não são israelita nem judeu. Aí o povo hoje tem que viver dentro da igreja como se fosse o templo. Tem que guardar sábado, tem que viver os sacrifícios, tem que dar dízimo, como se fosse levar para a casa do tesouro, para a obra de Deus. Não existe mais, gente. Jesus não trouxe isso para a igreja. Isso é quem coloca os pastores falsificadores, enganadores da palavra, para alimentar sua cobiça, ganância e sua avareza em cima de vocês, que não conhecem a verdade, que são negócio deles vivendo na mentira. Conheça o que é vida com Deus, o que é estar em Deus, adorar a Deus, servir a Deus. E para você que não entende, casa de Deus não é ali, aqui nem acolá. Casa de Deus somos nós, quando nos convertemos a Cristo. O lugar que Deus habita e passa a morar como templo e casa dele, somos nós. Não estrutura de alvenaria, instituição do homem. Que Deus abençoe e que vocês recebam esse ensinamento, essa orientação, essa instrução que vos esclarece para conhecer a verdade que liberta. Amém?